Então, agora, dando início na nossa aula de hoje, vários homens de Deus, eles usaram ferramentas que serviram para realizar seus ministérios. E esses instrumentos inanimados, eles foram potencializados por Deus para ser um canal de milagres. E nós vamos estar vendo isso no decorrer dessas leituras, né? E o que é importante, que isso mostra que Deus ele usa as coisas improváveis para mostrar que o poder é somente do Senhor e não de objeto algum. Então, para nós darmos início, Deus ele usou o cajado de Moisés para realizar os sinais lá no Egito. Quem é que está com Êxodo, Mary? Êxodo capítulo 4, versículo 2 e o versículo 5. Poderia ler para mim, fazendo favor? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Versículo 5. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Eu esqueci. O finalzinho do versículo 2 fala uma vara, desculpa. As trombetas com Josué para derrubar as muralhas de Jericó, também nós lembramos disso, mas vamos dar uma lembradinha aí, que Luiz Carlos está com Josué, capítulo 6, versículo 16 e o 20. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E nós temos também, foi utilizado o manto de Elias para abrir o Jordão. Segundo Reis, o capítulo 2, versículo 8 e 14. Está com o Fernando. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Versículo 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e para a outra banda, e Eliseu passou. Muito bem. E aí nós continuamos ainda. Nós temos também a pedra que Davi derrubou, lá no gigante contra o Golias. 1 Samuel 17:49, a Márcia. Tirando uma pedra de seu alforge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Muito bem. Os figos que Isaías aplicou para curar o rei Ezequias, Isaías 38:21. Está com Ari. Ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Muito bem. E aí nós temos também Alã, para mostrar os sinais a Gideon, Juízes, capítulo 6, o versículo 37, Donizete. Dê-me uma prova da seguinte maneira. Vou deixar um pouco de lã no pátio. Se só a lã estiver molhada do orvalho, e a terra em volta estiver seca, então tereis certeza de que o Senhor vai libertar Israel, por meu intermédio, como prometeu. Muito bem. E para fecharmos, até mesmo Jesus usou um barro para operar a cura de um cego. João 9:6. Cláudio. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Muito bem. Então, quando nós vemos todas essas ferramentas que foram utilizadas por Deus no homem, é para a gente pensar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês responder para vocês mesmos. Que ferramenta vocês estão utilizando hoje em suas mãos para a obra de Deus? Qual seria a sua ferramenta? Provavelmente você deve estar pensando aí, o que será que eu estaria usando? Mas por enquanto ainda não vamos falar sobre isso. Vai pensando aí. Porque, da minha parte, o que eu tive que fazer para poder encaixar isso tudo aí? Eu tive que pegar e trazer aqui a minha caixa de ferramenta. Vocês estão vendo aqui? Eu trouxe a minha caixa de ferramenta para nós poder trabalhar sobre isso. Então, essas ferramentas aqui, cada peça que eu vou estar falando aqui dentro aqui vai ter um significado.
Então é importante você anotar, você guardar na sua cabeça, se você tem uma mente boa, mas se não tiver, guarda. E vamos ver se você está usando alguma dessas ferramentas, né? Vou abrir minha caixinha aqui, para poder... Eu vou começar usando a minha ferramenta. Eu gostaria de... Essa aula eu vou estar dividindo em 4 partes. A primeira parte eu vou estar falando sobre 3 ferramentas, e aí eu vou dar abrindo espaço para que, se alguém tiver alguma colocação, vai estar aberto para isso. E depois, assim, consequentemente. Então, a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês aqui é da época do Maurício, do Bert, né? Chama-se o metro. Né? Acho que a maioria conhece o metro. E para aqueles que são um pouco mais novos, e é da minha época, né? Já é diferente. Temos a trena. E também é como se fosse um metro. A medida, tudo igual, não muda nada. Então, nós temos a trena e temos o metro. E para que serve o metro? Né? Para que serve a trena? Então, a resposta já diz tudo. Cálculo. Cálculo. Né? Nós precisamos desse material aqui para nós poder fazer o cálculo. Mas o Salmo 37, versículo 3, diz assim: confie no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta da verdade. Eu vou repetir de novo. Confie no Senhor e faze o bem. Habite na terra e alimenta da verdade. O metro ou a trena, ela tem a função, como eu disse, de medir e calcular. Mas Jesus, ele disse, antes de fazer algo, precisamos calcular se estamos em condições para realizar. Está lá em Lucas, capítulo 14, versículo de 28 a 31. E diz assim no versículo 28, olha: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Aí no versículo 29 ele diz assim: para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que virem zombem dele. E o versículo 30 diz assim, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O versículo 31 diz: ou qual é o rei que, indo para combater um outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, com 20.000. Para ser um homem de Deus, é preciso medir as suas ações. É preciso medir o que você está fazendo para a obra, de forma inteligente. O homem, ele tem que saber agir com sabedoria. Ele tem que saber usar como símbolo o cálculo metro, né, que nós estamos utilizando. Saber calcular. O homem de Deus, ele precisa calcular tudo que ele está fazendo. Se é realmente para bem, para a obra de Deus, ou não. Se é uma coisa que você está vendo que vai desviar, não vale a pena. Então, é necessário, guarde bem na sua mente. Metro, ele serve para cálculo. Mas ele serve para que o homem de Deus possa aprender a calcular. Então, essa é a primeira ferramenta que eu estou usando, vou guardar de volta aqui, né? E eu vou utilizar uma segunda ferramenta. A segunda ferramenta, acho que todo mundo conhece. A chave de fenda. A maioria aí deve conhecer uma chave de fenda. A chave de fenda, ela simboliza a oração. A oração. Êxodo, capítulo 33, o versículo 21 e 22. Diz assim, olha: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Ele está falando com Moisés. Versículo 22. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. A chave de fenda, ela tem uma função, que é apertar parafusos. Essa é a função da chave de fenda, né? A oração é a forma que temos que ajustar as coisas das nossas vidas.
A oração, ela serve para nós podermos entrar em contato com Deus a hora que for necessário, 24 horas. Somos privilegiados com isso. Então, ela serve para nós acertar nossas coisas. Como Deus chamou Moisés para entrar numa fenda na rocha, para encontrar com o Senhor, assim também devemos estar nesse lugar, apertado, onde nós encontramos somente Deus. Somente Deus. E é interessante quando nós lemos lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, fala assim: tu, porém, quando orares, entra no seu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Para ser um homem de Deus, é necessário uma vida de oração, de intimidade com Deus. A vida devocional é a principal marca de um homem que vive na presença do Senhor. Essa é a principal. O homem de Deus, ele precisa estar sempre orando. Ele tem que estar sempre em contato com Deus. Ele tem que estar sempre ali, dando uma volta no seu parafuso. O contato direto com Deus é que vai trazer transformação para você, meu irmão. Então é importante quando nós olhamos, quando você olhar para uma chave de fenda, você lembrar: não posso esquecer de orar ao meu Deus. Não posso esquecer de ser grato a Deus. Guardei essa ferramenta, né? E vou pegar mais uma ferramenta aqui para vocês. Essa aqui também todo mundo conhece. É a chave de boca. A chave de boca, ela simboliza a língua. Essa aqui, a língua. Você sabe o que diz Lamentações, capítulo 3, o versículo 29? Ele diz assim, olha: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Há sempre uma esperança quando você se arrepende e retorna a Deus. E a chave de boca, ela serve para apertar parafusos de cabeça sextavada. Ela serve para isso. E a expressão da chave de boca nos faz pensar que se existisse uma chave que controlasse os nossos lábios para falar somente o que é devido, seria muito bom. E muitas das vezes nós acabamos usando para o que não é devido, né? E como homem de Deus, nós precisamos buscar o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:23. E aprender que o tempo de estar calado, o tempo de falar. O Salmo 141 diz: ponha em guarda o Senhor a minha boca, vigie a porta dos meus lábios. É o que nós devemos estar fazendo sempre. Pedindo a Deus para que possa controlar a nossa língua. E muitas das vezes nós utilizamos de forma que não agrada o nosso Deus. Tiago disse que o homem perfeito é aquele que sabe controlar a sua boca. Está lá em Tiago 3, versículo 2. Tiago 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Por isso é tempo de dificuldades, é melhor colocar a boca no pó e buscar ao Senhor e demais, do que falar sem pensar. Vocês já pensaram na importância dessa chave de boca? Então, o homem de Deus, ele precisa aprender a controlar o que fala. Se ele realmente agradar a Deus, ele precisa. Então, esses três primeiros tópicos que nós acabamos de citar aqui agora, vamos agora, acho que todo mundo conhece isso. Isso aqui é óleo, né? Óleo, ele serve para lubrificar. E o óleo, ele significa unção. Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 8, ele diz assim: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu vou repetir: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo, ele protege contra a ferrugem, ele lubrifica, é algo que está emperrado, ele solta quando é lubrificado,
E o que ainda está novo, ele conserva quando tem óleo. Inclusive, o portão da minha casa aqui, a chave lá não queria entrar, eu fui lá, coloquei um olhinho e resolveu todo o problema. Mas o que eu quero passar para vocês com relação a isso? A vida de um homem de Deus, ela precisa buscar constantemente a unção dos capacitados do Espírito Santo, que renova e não permite que o pecado envelheça. Então, quando o pecado está envelhecendo, você tem que lembrar de colocar um olhinho e não permitir que ele envelheça. Atrave nossas orações, acaba atrasando nossas orações. Você acaba ficando distante de Deus. E nós temos que estar sempre fluente ao nosso Deus. Então, sem unção, as coisas começam a ficar pesadas, fica difícil. Então, é importante nós lembrarmos disso. Não esquecemos. Porque o homem de Deus precisa sempre estar buscando a unção. O homem de Deus não pode deixar que a ferrugem tome conta. E quando você perceber que a ferrugem está tomando conta, é quando você vai deitar, e aí você fala, daqui a pouco eu oro, daqui a pouco você já está roncando. Daqui a pouco eu faço isso. E aí daqui a pouco o tempo está passando, e a ferrugem está tomando conta. Então nós devemos estar atentos para que não deixamos isso acontecer. Temos um outro material aqui também, que é bastante conhecido, né? Esse aqui, ele se chama-se Onívio, sabe? Ele, aqui no meio aqui, ele tem uma bolinha aqui que ele vai mostrar se ele está certo ou não, né? Se tiver torto, ele vai subir para cima, não. Você vai ter que pegar e acertar ele. Senão, o nível vai ficar desequilibrado. Então, isso chama-se equilíbrio. O homem precisa do equilíbrio, né? Ele tem que estar sempre bem nivelado no centro. Tiago, capítulo 4, o versículo 8, ele diz assim, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos dos pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Perante Deus, nós temos que estar nivelado. O nível, como eu disse, ele é utilizado para o equilíbrio, né? Então, às vezes, a gente usa no piso, para que ele fique nivelado. Pedro, no lavar os pés, ele mostrou desequilibrado, quando primeiro não queria lavar os pés. Depois ele se empolgou pedindo que fosse todo banhado por Jesus. Está lá em João 13, o versículo 1 a 8. Né? E como homens de Deus, nós precisamos deixar o ânimo que dobre e ser mais firme e constante em tudo que fazemos. Então, quando nós estamos fazendo as coisas de Deus, nós precisamos ter equilíbrio. Não podemos deixar o nível ficar desse jeito. Temos que ter equilíbrio com a palavra de Deus. No seu dia a dia, no que você está fazendo, tem que estar equilibrado. Porque você é diferente. Você é uma pessoa diferente. Então, o homem de Deus, ele precisa de equilíbrio. Não esqueça disso. O homem de Deus, ele precisa de equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, não vai estar nada bem. E agora? Vamos usar mais uma ferramenta. Essa ferramenta todo mundo conhece. Essa é bastante conhecida, né? Quem aqui não conhece o serrote? Quem não conhece o serrote? O serrote, ele simboliza sabedoria. O serrote, ele simboliza sabedoria. Na verdade, ele corta assim, né? Ele simboliza sabedoria. Jó, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, havia um homem na terra, Deus, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Olha só, hein? Homem íntegro, temente a Deus, e ele se desviava do mal. Aí você já pode começar a pensar o quanto nós devemos fazer, quando nós temos que mudar. Então, a serra, ela serve para cortar, e quando ela corta, ela separa. E em nossas vidas também passamos por momentos em que temos que fazer escolhas. Separar as coisas. Separar o que é bom e separar o que não presta. Na nossa vida também é assim. Muitas das vezes, acontece de aparecer algo que você precisa cortar enquanto é tempo.
Por quê? Se você não cortar, você pode ser contaminado e aí não vai prestar mais nada. Então, até coloquei aqui, Jó, ele foi conhecido como um homem que sabia separar o mal do bem e escolher o melhor. E a palavra de Deus, ela é a espada cortante que separa juntas e medulas e revela os seus pensamentos e propósitos do coração. Fala em Hebreus 4:12. Salomão pediu a Deus sabedoria para exercer o reinado de Deus e agradou-se do seu pedido, lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 10. Então, o homem de Deus, ele precisa de sabedoria. E se ele saber usar a sua sabedoria, ele vai separar o que é bom e vai utilizar. E o que não presta, ele vai jogar fora. Tem que ser sábio. O homem precisa aprender a ser sábio. Principalmente com a palavra de Deus. Eu vou utilizar aqui uma outra ferramenta, bastante conhecida. Quando vocês olhar para ela, vocês vão falar, essa eu conheço também. E vai simbolizar muita coisa. Quando você olha para o alicate. O alicate, né? Quando nós pegamos no alicate, ele simboliza firmeza, sabe? Você precisa segurar firme. Você vai cortar um fio, você pega firme para poder cortar. Então, firmeza. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim, não te mandou eu? Faz uma pergunta. Ser forte e corajoso, não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. E ele é assim com você também, meu irmão. Se você realmente, com firmeza, entregar a ele, ele também age assim com você. O alicate, ele serve para segurar, ele serve para firmar, uma ferramenta muito útil. Acho que quase todos têm. E contigo, ele serve para apoiar. Você pode fazer força, ele para quebrar é muito difícil. E eu vou te dizer uma coisa. Em momentos difíceis, o homem de Deus deve se mostrar firme e não fraquejar. Ele tem que ser firme que nem um alicate. Junto com o homem de Deus está a família e outras vidas que dependem da sua força para perseverar. Então você não pode desanimar. Deus falou com Josué que deveria permanecer firme, sem desviar, nem para um lado nem para o outro, para lado nenhum. E a palavra de Deus é o que nos faz ficar firmes, sem vacilar. Você está fraco? Se segure na palavra de Deus. Fique firme na palavra de Deus. O homem de Deus, ele precisa ser firme. Ele não pode se fraquejar, não. Ele precisa ser firme. Então, quando você pegar no alicate, lembre-se disso. O homem de Deus precisa ser firme. Mais uma ferramenta que eu quero mostrar para vocês. Essa daqui não é fácil não, hein? Essa daqui é a talhadeira. E quando nós olhamos para a talhadeira, nós lembramos de quebrar. Né? Talhadeira serve para quebrar. Jeremias, capítulo 1, versículo 10. Diz assim, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. A talhadeira, ela serve para quebrar ou fazer um furo em um local bem duro. É uma ferramenta que exige bastante cuidado e muita força para manejar. E se você der uma bobeada aqui, você machuca a sua mãozinha. Né? Já aconteceu muito com isso comigo. E quando Deus ele levantou Jeremias, o avisou que precisava quebrar muitas coisas antes de reconstruir. Assim também é a nossa vida. Às vezes precisamos quebrar muitas coisas antes de fazer uma reforma. A nossa vida também é assim. O homem de Deus ele não pode ter medo de quebrar coisas ruins para levantar o que é bom. Ele não pode ter medo, não. Coisas ruins têm que ser quebradas mesmo. Às vezes estamos construindo algo que não conseguimos, porque não tem algo, alguma coisa está atrapalhando.
Às vezes você quer se fortalecer, você quer crescer mais espiritualmente, mas alguma coisa está te atrapalhando. E muitas das vezes você precisa lembrar de usar a talhadeira, para que essas coisas que está querendo te desviar, volte a te fortalecer novamente. Então é importante nós pararmos para pensar nisso. Então, o homem de Deus precisa quebrar tudo que não é de Deus. O homem de Deus, ele precisa quebrar tudo que não é de Deus. Se é de Deus, traga para você. Traga para você. Vamos buscar mais uma aqui, né? Essa aqui também acho que você conhece. Talvez não muito. Mas isso aqui é um esquadro, né? E o esquadro, quando nós olhamos para ele, serve para alinhamento. Então, ele não vai conseguir, você não consegue acertar nada, você vai ter que, né, alinhamento. E quando eu falo em alinhamento, nós vamos lá em Josué, o capítulo 1, o versículo 7 e 8. Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. Ele diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. O versículo 8 diz assim: não cesses de falar desse livro, da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Preste bem atenção, gente. Ele está falando aqui, ó. Está falando desse aqui, ó. Da palavra de Deus. Você quer ser bem-sucedido? Está aqui, ó. A resposta está aqui. Dá um tempinho. Aquelas horas que às vezes você fica lá olhando o seu celular, dá um tempinho para a palavra de Deus. Então, o esquadro, ele serve para alinhar e dar o esquadro correto. O alinhamento de duas peças faz com que estejam paralelamente posicionadas. Uma parede deslinhada, ela vai ficar, se ficar assim, né? Uma parede que ela ficar desse jeito, ela pode cair. Ela pode acabar caindo. Parece que não vale nada. Parece que só olha para isso aqui e não vale nada. Mas se começar algo sem alinhamento, é difícil continuar corretamente. Então, se você começou assim, você vai terminar desse jeito. Dificilmente vai conseguir acertar de novo. Jesus, ele ensinou que devemos estar alinhados. Mas alinhado com quem? Com Deus. Tá vendo? Presta bem atenção. Devemos estar alinhados com quem? Com Deus. E tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Está lá em Mateus 18, 18. Josué foi alertado que deveria manter a linha direta com a palavra de Deus, sem se desviar nem para a direita ou para a esquerda. Do mesmo modo, o homem de Deus tem que ter afinidade espiritual com o Senhor, para estar alinhado com a vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo hoje está tentando fazer você desalinhar. O mundo está tentando fazer você cada vez mais, ó. E não é isso que Deus quer, não. Se você se apegar com a palavra de Deus, você vai se alinhar. E quanto mais você tentar se alinhar, mais você vai ser tentado para desalinhar. Então, o homem de Deus, ele precisa estar alinhado sempre com Deus. Se ele conseguir, se ele se esforçar para isso, você vai estar agradando não ao mundo, mas agradando a Deus. Pense nisso, quando você lembrar de pegar no esquadro. E vamos chegar na parte já quase final, né? Eu tenho uma chave aqui que talvez, pode ser que muitos não conheçam, mas pode ser que conheçam, né? Essa chavinha aqui é uma chavinha de grifo, né? Ela abre, né? Ela fecha, e ela tem, assim, um grande significado.
significado dessa chave é perseverança. Perseverança. Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Eu vou repetir. Romanos 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, a chave de grifo ela serve para apertar com força algo que precisa ser mais bem afirmado. E quando algo está preso, mas precisa ser mais apertado, aí você vai lá, às vezes é num vazamento, então usa a chave de grifo, às vezes pensamos que nem dá para apertar, mas de um jeitinho você vai lá e começa a ajustar até o fim. Aí você vai e ajusta. O homem de Deus, ele precisa estar sempre com perseverança. Ele não pode se abater fácil. O homem de Deus, quando ele se apega firme, não tem nada que atrapalhe ele. Muito pelo contrário. Ele consegue vencer qualquer que seja as suas dificuldades. E, já chegando perto do final, eu acho que vocês conhecem isso daqui. Isso aqui chama-se um compasso, né? Compasso, muitos já usaram na escola e usam em vários lugares quando necessário. O compasso, ele significa o testemunho. Testemunho. Salmo, capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. É bem claro, né? Então, compasso, como eu disse, ele serve para fazer medidas iguais em espaços alternados. Para conferir uma mesma medida em locais diferentes, você pode usar o compasso apontando para o extremo que deseja medir e ali você vai conferindo. O testemunho de vida é a marca do homem. O testemunho de vida é a marca do homem, de Deus. Toda a sua vida deve ser conferida de acordo com a palavra de Deus. É toda a sua caminhada. As pessoas olham o nosso procedimento para conferir se estamos seguindo o exemplo de Jesus. Muitas pessoas ao nosso redor, quando olha para você, quando olha para mim, ele está vendo se você realmente está seguindo o compasso, se você está realmente fazendo aquilo que agrada a Deus. Você tem que mostrar que você é diferente. Além de você ser um servo de Deus, esteja onde você estiver, você tem que mostrar que você é diferente. Então, o homem de Deus, esteja onde ele estiver, ele precisa estar dando um bom testemunho. Isso é muito importante. E não pense você que você, fazendo isso, você está agindo errado, vão estar dando risada de você, não importa. Você está dando testemunho bom para Deus. E é isso que o povo precisa estar ouvindo. E para encerrar, eu trouxe aqui o meu fiel, firme, o martelo. Esse martelo. O martelo, ele significa pregação. E quando fala em pregação, nós lembramos de Marcos, capítulo 16, o versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você não entendeu? Eu vou repetir de novo. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O martelo ele serve para pregar. E quem vai pregar tem que tomar muito cuidado para não acertar a própria mão. Muitas pessoas tentam pregar um prego e insistem tanto até acabar acertando o dedo. Dependendo da madeira ou do material, ser pregado, se você precisa repetir várias vezes. Eu fui tentar colocar um prego lá na parede da empresa lá e o prego não entrava. Mas porque não era o prego certo para a parede. Tem que ser um prego de aço. A pregação do evangelho ela foi a ordem deixada por Jesus.
para os seus discípulos. Devemos anunciar a palavra e ensinar todas as coisas que Jesus mandou. Está lá em Mateus 28:19. Todas as coisas que Jesus mandou. Deus disse a Jeremias que não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a pedra. Está lá em Jeremias 23:29. Né? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? E deixa um ponto de interrogação. Grandes homens de Deus, como o apóstolo Paulo, João, foram conhecidos por sua pregação. Aonde está o homem de Deus? O seu assunto deve ser as Escrituras. A palavra de Deus. Não importa aonde você estiver, mas a palavra de Deus tem que estar lá, ela tem que estar presente. As Escrituras. Então, o homem de Deus, ele não pode esquecer de pregar a palavra de Deus. Esteja onde você estiver, não esqueça de pregar a palavra de Deus. Ainda temos muitas pessoas necessitando ouvir a palavra de Deus. Não podemos esquecer, esse é o nosso dever. Devemos juntar todas essas ferramentas que nós temos em nossas mãos. Ferramentas muito importantes para utilizar para a palavra de Deus. E muitas das vezes nós deixamos de lado, esquecemos disso. Então, o homem de Deus não pode esquecer de pregar a palavra de Deus. E a única coisa que eu posso dizer para você é, seja um homem de Deus. Continue sendo um homem de Deus. Se você está sentindo fraqueza, tome uma vitamina. Se fortifique-se através da palavra de Deus. Então, para concluir, eu quero dizer o seguinte. Deus ele tem levantado muitos homens de Deus, preparados para fazer a sua obra. Peça ao Senhor que te dê a ferramenta certa para fazer a sua obra. Faça isso nas suas orações. Uma ferramenta na mão de alguém que não sabe usar, não terá utilidade. Mas na mão de um bom profissional, pode fazer grandes trabalhos. É assim que funciona. O carpinteiro, ele pega no martelo e ele faz, olha, algo que a gente às vezes não conseguimos fazer. O homem que conhece a palavra de Deus, que sabe manejar bem a palavra de Deus, só vai fazer com que Deus seja louvado e glorificado cada vez mais. Então, meu irmão, minha irmã, seja um instrumento de Deus. Você pode até, muitas das vezes, achar que não tem condições, mas Deus dá condição. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Então, agora, você já deve estar sabendo agora qual a ferramenta que você quer utilizar na sua vida. Eu espero que você fale, eu quero usar todas. Porque é isso que Deus quer. Que nós sabemos utilizar a palavra dele de todas as formas, de todos os jeitos. Agora nós estamos encerrando. Você vai ter a oportunidade de, junto com a sua família, dar início nisso. Você vai poder estar orando junto com a sua família, porque nós temos tantos pedidos de oração. Se você observar no seu celular aí, está lá colocado lá, o tempo todo, irmãos, irmãs, que estão precisando das nossas orações. Nós temos um boletim. Será que você está olhando o boletim? Temos agradecimento, mas também temos muitas pessoas precisando, nesse momento, das nossas orações. Então, que você possa aproveitar esse restante que vamos ter daqui a pouco, para poder entregar na mão de Deus os seus pedidos. E, com certeza, Deus quer que nós utilizemos a ferramenta que Ele deixou para nós. E ela está nas nossas mãos. Não está dependendo de ninguém. Somos livres para poder utilizar a hora que nós quisermos. Que Deus seja louvado. Amém? Muito obrigado.